Capítulo 170. Irmã Terezinha. Leitor, desejamos que este último caso também fique em sua memória. Ele não é apenas lindo, é comovedor. Graças a José Ávila, presidente do Centro Espírita Irmã Terezinha, de Pindamonhangaba, estado de São Paulo, a que pertence o asilo de velhos dirigidos pelo capitão Manuel Pereira dos Santos, foi possível documentá-lo fartamente. Lutavam os espíritas de Pinda com as costumeiras dificuldades para harmonizar e orientar os esforços, no sentido de uma obra social, quando o dirigente espiritual de um grupo, reunido em sessão de trabalhos práticos, mandou que fossem a Campos do Jordão, em determinado sanatório, e procurassem em certo quarto uma jovem que estava prestes a desencarnar e viria em seguida trabalhar com eles. Chamava-se Terezinha. Era uma flor em botão que se finava. A ordem foi cumprida e a moça os recebeu encantada com aqueles estranhos tão bondosos e simpáticos. De tão feliz e agradecida, quis dar-lhes uma expressiva lembrança, e a melhor que encontrou disponível foi seu retrato colado na caderneta escolar de normalista, hoje preciosa relíquia do centro. Terezinha era filha de pais abastados, residente em São Paulo, capital, mas nem ela e nem eles eram espíritas. Poucos dias depois, desencarnou e em espírito veio trabalhar com simpáticos visitantes, já então consagrados em torno dela e do fato esplendidamente testemunhado. Reuniu os trabalhadores, eliminou diferenças, estimulou corações e o asilo de velhos começou a sair. Os recursos apareciam como por milagre quando o aperto parecia maior. Muitos foram levados a contribuir materialmente, conquistados pela animação irradiada do esforçado grupo. Em breve, no meio de um belo jardim, o acolhedor e espaçoso casarão abrigava quase uma centena de felizes velhinhos. Pereirinha reformou-se do serviço ativo na Força Policial de São Paulo e foi morar com a família dentro do asilo, entregando-se com a sua abnegada companheira de corpo e alma ao trabalho cristão. Acontece, porém, o que sempre aconteceu. Um momento de invigilância, e as forças do mal semearam a discórdia. As dificuldades cresceram, as incompreensões se aprofundaram, e um dia a bomba estourou. Só havia uma solução: a saída do casal Pereirinha e sua mudança para a casa do Ávila, na cidade. A notícia espalhou-se entre os velhos, e a choradeira foi enorme e tocante. Fizeram uma manifestação a Dona Mariazinha, esposa do diretor do asilo. Os diretores do centro foram consultados e a decisão foi contrária. Pereirinha, de malas arrumadas, há meses amargurado, sentia-se entre o dever de ficar e a necessidade de sair. Lá fora, todas as contingências humanas o chamavam à vida, às necessidades sociais da família, com uma filha noiva e 2 filhos rapazes com o direito de ir ao cinema e passear no jardim à hora da retreta. Uma porção de coisas que enchem a vida dos homens de vida espiritualmente vazia. A angústia dos velhinhos refletiu lá em cima no plano espiritual. Porque decidida a mudança, Pereirinha foi convidado para assistir a uma sessão no dia 13 de março de 1953. E do que nela se deu, a carta abaixo dá uma ideia. Centro Espírita Irmã Terezinha. Com albergue noturno Padre Isabel, abrigo aos velhos desamparados. Avenida São João Bosco 706, telefone 312, Pindamonhangaba, estado de São Paulo. Senhor Ávila, boa tarde. Ontem as velhas aqui abrigadas fizeram uma manifestação a Mariazinha pedindo que não saísse da casa.
Soube que quando Marta, Sara, Rosa, Alice e outras choraram, Mariazinha chorou também. Fiz logo uma sessão e irmã Matilde disse o seguinte: vocês não acreditam mais em mim. Ninguém acredita mais nos espíritos que se comunicam nesta cidade. Mas vocês vão ver, Terezinha vai mandar-lhes um recado ou por intermédio do Chico ou por qualquer médium que não seja de Pinda. Vamos esperar. Notei que até o Marcílio emocionou-se. De modo que alugue a casa a outro e conte com a minha eterna amizade. Isto não impede que eu diga ao amigo que estou à sua disposição para o que puder e quiser. Peço não falar mais nisso e combinar com os amigos não tocarem no assunto para não magoarem minha companheira. Abraços, Pereirinha, 23/3/1953. O último período indica o estado de alma do autor, que não lhe atormentassem a família. Ele ali estava. Irmã Matilde, mentora espiritual da casa onde assistira à sessão, foi clara e precisa. Ele tinha fé. Poupassem-lhe a paz doméstica e esperassem, porque alguém da espiritualidade iria por um médium de localidade distante mandar-lhes um recado, já que santo de casa não estava fazendo milagres. Não esperaram muito. No mesmo dia em que escreveu, 23 de março de 1953, Chico Xavier punha no correio de Pedro Leopoldo o cartão que chegaria no dia 1º de abril. Dizia o cartão: Pedro Leopoldo, 23/3/1953. Meu caro José Ávila, paz e saúde. A nossa irmã Terezinha, hoje benfeitora espiritual dos pobres, visitando-me ontem nas preces da noite, pede-me, ou aliás, recomenda-me, escrever-lhe apelando para que o abrigo dos velhinhos de Pindamonhangaba não sofra alteração, rogando por isso aos irmãos Pereirinha e Dona Mariazinha não se afastarem da direção. Disse-me rogar muito especialmente a Dona Mariazinha, não permitir que o esposo se afaste, esclarecendo que os velhinhos são a abençoada família deles e dos amigos do alto, acrescentando que a alegria da espiritualidade superior será muito grande com a decisão dos confrades Pereirinha e Senhora, permanecendo no lugar que Jesus lhes confiou. Que estará acontecendo? Escrevo-lhe porque não posso deixar de fazê-lo, embora ignore o que ocorre. Penso, porém, que o assunto é importante. Aguardo suas notícias, sim? Abraço do seu Chico Xavier. 23 de março de 1953. Meu caro José Ávila, Jesus nos ajude no desempenho de nossos deveres. Que vemos aí? Um lindo caso de mediunidade comprovado e abençoado, salvando uma instituição, que é, no dizer do nosso caro irmão Ávila, a grande bandeira hasteada em benefício dos que sofrem. A aflição do Chico, refletida no cartão acima estampado, era o eco de Terezinha e dos responsáveis pela obra. Na espiritualidade, também refletida o coração dos companheiros de Pinda, como se pode ver desse trecho da carta que o irmão Ávila nos mandou. Acontece que no dia 22 de março de 1953, Pereirinha, em visita ao nosso companheiro Agostinho de San Martín, por volta de 17h40, a fim de ali trocar impressões sobre o caso de sua possível saída do irmã Terezinha, e avizinhando-se 18 horas, quando na residência de San Martín é costume fazer-se uma prece ao Senhor, sua filha, Helena de San Martín, nota a presença de Batuíra, desejando dizer alguma coisa, sendo posteriormente atendido, quando se verifica dizer que receberíamos um aviso de qualquer parte, de que falara também a irmã Matilde. No dia 23, logo pela manhã, envia-me Pereirinha pelo velho Maurício, ali internado, o recado. Guardei-o posteriormente. Conversei com os companheiros, uns franziam o senho,
Outros se acalmaram, entre eles Clóvis Moreira Celes, grande companheiro de nossa doutrina. Eu fui tratando de ir acomodando a situação, em nada pensando, nem mesmo cogitando do caso, quando, sem menos esperar, no dia 1º de abril, às 16 horas, recebo uma carta com data de 23 de março de 1953, de Pedro Leopoldo, o que verifiquei pelo registro, abrindo-a pressurosamente. Deparo com uma mensagem a mim dirigida, a qual reputo de valor imensurável, não apenas pelo fato provado, mas pelo efeito que a mesma veio ter em nossos meios, onde passou depois disto a reinar a maior paz deste mundo, marcando ainda um início áureo de uma época nova para nós. O cartão do Chico fez o efeito sugerido na estampa do clichê. As ovelhas novamente se ajuntaram. E Pereirinha continuou no asilo onde está hoje. Um novo ânimo se apossou dos trabalhadores e o asilo se refez, aumentando seu corpo de mantenedores e já tendo projetadas novas obras nos grandes terrenos de sua propriedade. Veem os leitores que um instrumento afinado entre a terra e o céu muito pode fazer em benefício de todos. Mas é uma grande verdade que é custoso manter-se em constante estado de prece, servindo de ponte. E só Deus sabe como consegue o nosso caro Chico, dizendo-nos de uma vez que o dia que não chora, que não verte lágrimas, não ganhou seu dia e nem o vestiu de vigilância e oração, vitoriando-o com bons atos, serviços para Jesus. Os lindos casos do Chico não param aqui, havendo muitos outros que ainda não devem nem podem ser contados, mas os que privam de sua esplêndida companhia bem os conhecem e com as suas evangélicas lições se identificaram. Um dia surgirão em letra de forma para que a lenda que há de lhe envolver o nome não os deturpe. O médium, porém, com tanta responsabilidade, está cheio de razões, afligindo-se quando dele se fala ou escreve, pois não é sempre que a compreensão opulenta a mente dos que leem, resultando um benefício para sua tarefa mediúnica. Por isso, pedimos ao caríssimo leitor, se gostou deste livro, Jesus o ajude nas preces que fizer em favor do nosso bondoso médium. E se não gostou, seja condescendente. Peça ao mestre que perdoe aquele que ousou escrevê-lo e cuja intenção foi a melhor possível. Para que, mirando-nos pelo espelho da alma do querido Chico Xavier, e sabendo pelos seus lindos casos como vive e por que vive, o imitemos, dizendo com o irmão Aniceto a mensagem abaixo, que o polígrafo de Pedro Leopoldo recebeu na tarde de 20 de setembro de 1949, quando mais sentia a responsabilidade e a glória da sua aprendizagem. Senhor, ilumina-nos a visão de trabalhadores imperfeitos. Justo juiz, ampara os criminosos e transviados. Construtor celeste, restaura as obras respeitáveis ameaçadas pela destruição. Divino médico, salva os doentes. Amigo dos bons, regenera os maus. Mensageiro da luz, expulsa as trevas que ainda nos rodeiam. Emissário da sabedoria, esclarece-nos a ignorância. Dispensador do bem, compadece-te de nossos males. Advogado dos aflitos, reajusta os infelizes que provocam sofrimento. Sumo libertador, emancipa-nos a mente encarcerada em nossas próprias criações menos dignas. Benfeitor do alto, estende compassivas mãos a todos aqueles que te desconhecem os princípios de amor e trabalho, humildade e perdão, nas zonas inferiores da vida. Senhor, eis aqui os teus servos incapazes. Cumpra-se em nós a tua vontade sábia e justa,
porque a nossa pequenez é tudo o que possuímos para que em teu nome possamos operar a nossa própria redenção, hoje, aqui e agora. Assim seja. Fim.